Bom é te ter de volta ao Escândalo da Cruz. Nós estamos aqui estudando o Evangelho de Marcos, estamos bem no comecinho, no capítulo 1. Hoje abordaremos os versos de 15 a 20. Então inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like se você ainda não fez, para nos ajudar nesse início de jornada. Eu sou o Pierre Elcanfor, seja muito bem-vindo. Chega mais! No verso 15 do capítulo 1, encontramos o seguinte texto: E dizendo, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O termo reino de Deus, assim como o Evangelho que nós estudamos no vídeo anterior, é de fundamental importância para a compreensão das Escrituras. E ele assume alguns sentidos diferentes. Eu gostaria que você estivesse familiarizado com esses sentidos em que reino de Deus é usado, para que você não se perdesse nas referências temporais. Porque algumas vezes você vai ouvir Jesus dizendo que o reino virá ou que o reino está próximo, como nesse verso que acabamos de ler. Em outras ocasiões, Jesus vai dizer que o reino já está entre nós, que o reino chegou, ou como algumas traduções vão dizer, que é chegado o reino de Deus. Então ele está ou ele virá? Bom, vamos trabalhar cada um desses sentidos para que a gente compreenda essa aparente divergência, né? Essa aparente contradição. O sentido primário do termo reino de Deus é a simples soberania de Deus sobre a sua criação. Deus é soberano sobre a sua criação, ele reina sobre tudo. E nesse sentido, em especial, a minha reação a Deus, a minha reação a Cristo, a minha resposta a essa soberania não faz a menor diferença. Deus reina independente da minha vontade, independente da minha anuência, independente da minha oposição. Deus simplesmente reina. Deus simplesmente é o rei. Esse é o sentido primário da expressão reino de Deus, que é essa influência e esse poder que se estendem sobre toda a criação. Muito bem, mas existe também um sentido mais pessoal do reino, que é como eu respondo, como eu experimento essa soberania na minha vida. E nesse sentido, sim, aí é uma experiência espiritual particular. Nessa experiência particular, eu poderia dizer que o reino de Deus é esse domínio dentro do qual eu vivo e respiro, e dentro do qual encontram-se todas as bênçãos do reino de Deus. Essas bênçãos incluem a salvação, incluem a santificação, incluem tudo que nós estudamos para trás. Aquele que tem a sua alma derramada aos pés de Deus passa a viver dentro desse domínio, esse domínio que inclui todas essas bênçãos que a gente acabou de falar. A própria salvação, o processo de transformação, que a Bíblia vai chamar de santificação, em que eu vou alcançando gradativamente pela ação do Espírito de Deus em mim, eu vou alcançando esse padrão ético do reino de Deus. Então, esse sim seria um aspecto mais pessoal de como eu experimento isso na minha vida, no meu coração. Aquele que está no reino de Deus, ele existe debaixo de uma graça e debaixo de uma influência de Deus que nós poderíamos chamar de reino de Deus. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que o reino de Deus já chegou, ele já está, porque o rei já reina sobre a minha vida. Eu já entreguei a minha vida ao rei e esse rei conduz a minha vida, eu vivo debaixo do reinado de Deus e nesse sentido sim o reino de Deus já chegou. E ele se expande, porque Jesus vai usar algumas parábolas, uma das mais famosas é a do grão de mostarda, que começa pequeno e se torna uma grande árvore, no sentido de que o reino começa com poucas pessoas, com os apóstolos, com os primeiros discípulos, e ele vai se expandindo e tomando o mundo, Ele toca o meu coração, ele toca o seu coração, e ele vai se expandindo. E nesse sentido, nós podemos entender o reino na sua progressão. O reino começa pequeno e vai se estendendo. Esse seria o segundo aspecto pelo qual nós poderíamos abordar o reino de Deus. E existe um terceiro aspecto, que é o aspecto escatológico. O que quer dizer isso? A escatologia é esse ramo da teologia que estuda o que a Escritura diz sobre as últimas coisas,
sobre, como o pessoal gosta de chamar, o fim dos tempos. A Bíblia faz muita referência a um tempo onde o reino de Deus seria estabelecido de forma inequívoca, de forma externa, não só como uma experiência particular, espiritual, mas como uma realidade externa. E o mundo caminha para esse ponto da história onde o reino de Deus vai se estabelecer de forma consumada. Então poderíamos dizer que o reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Cristo, nesse sentido particular que estamos tratando. Ele foi inaugurado com a vinda de Cristo e continua a sua progressão rumo a esse momento da história em que o reino se consuma. Então tenha em mente esses três aspectos do reino de Deus para que você não se perca aí toda vez que a Bíblia abordar esse tema. Tenha em mente esse aspecto do reino simplesmente como soberania, do reino como uma experiência particular e também desse ponto escatológico, desse reino estabelecido de forma externa e consumada em um momento futuro da história. Finalmente, existe uma relação tão íntima entre reino de Deus, salvação e vida eterna que eu não poderia deixar de mostrar isso agora. Porque esses temas aparecem juntos, né? No vídeo anterior nós lemos o verso 14 que falava de evangelho, e no centro do conceito de evangelho nós temos a salvação e tudo que nós trabalhamos lá atrás. Agora nós temos o reino de Deus e em alguns momentos você vai também ter essa expressão vida eterna. Então, salvação, vida eterna, evangelho, reino de Deus, eles estão muito ligados, de tal forma que você não consegue falar de um sem tocar no outro. Você não conseguiria abordar de forma completa cada um deles sem esbarrar no outro. Então, eu quero mostrar isso acontecendo na Bíblia para que você veja quão intimamente eles estão ligados. De tal forma que esses termos são usados de forma intercambiável às vezes. E é o que eu quero mostrar agora com vocês. Existe uma passagem na Bíblia, uma das minhas favoritas, para mostrar a impossibilidade do homem alcançar a Deus por si mesmo. Esse não é o tema agora, mas essa passagem vai nos ajudar muito a compreender essa interligação que existe entre esses termos que mencionamos. Essa passagem fala de um jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta: "Bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna?" E Jesus vai dar algumas recomendações e esse jovem vai sair frustrado dessa conversa porque a última orientação de Jesus seria: se você quer ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele estava muito apegado às suas riquezas, não tinha condição nenhuma de fazer isso, então ele sai frustrado. A ideia não é que você saia vendendo tudo que você tem, mas era apenas um método, uma forma de Jesus mostrar a fragilidade daquele homem, como as riquezas eram prioridade no coração e na vida dele, e não a Deus, como tudo fazia parecer. Não que ele seja pior ou melhor do que você, todos nós teríamos alguma fragilidade que Jesus teria total condições de apontar e mostrar. A ideia não é que ele falhou, a ideia é que todos nós falharíamos diante de Jesus se a ideia fosse chegar a Deus por nós mesmos. Mas isso não vem ao caso. Eu quero apenas mostrar a você como Jesus vai igualar, o jovem começa perguntando sobre vida eterna, Jesus vai igualar isso ou trabalhar de uma forma muito ligada com reino de Deus e finalmente o termo salvação entra em jogo e nós vamos ver esses três sendo usados de forma intercambiável. Vamos ver isso acontecer agora. No capítulo 10 de Marcos, eu vou saltar alguns versículos para que a gente não tenha que ler toda a passagem. Nós vamos ler o verso 17, depois nós vamos pular para o verso 23 e finalmente nós vamos ler o verso 26 e o verso 27. Ok, o verso 17 diz assim: "Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Se continuarmos a leitura, quando chegarmos lá no verso 23, Jesus conclui seu raciocínio da seguinte maneira: "Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Veja que o homem perguntou sobre vida eterna, e agora Jesus está falando entrar no reino de Deus, de tal forma que entrar na vida eterna é exatamente entrar no reino de Deus." Mas lá no verso 26, os discípulos ficam admirados, perguntando o seguinte, vamos ler o verso todo. "Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível."
Veja como esses termos são trabalhados de forma intercambiável. O jovem começa falando sobre vida eterna, de repente estamos falando sobre reino de Deus e terminamos falando sobre salvação. Alcançar a salvação é entrar no reino de Deus. E aquele que entra no reino de Deus alcançou a vida eterna. Aqui então temos alguns aspectos do reino de Deus que eu gostaria de abordar hoje. São muitos aspectos que nós poderíamos trabalhar, não temos tempo de fazer isso, mas aqui já temos o suficiente para começarmos a compreender o reino de Deus. Uma última pergunta eu gostaria de fazer, baseada em uma passagem que já lemos, não me lembro que vídeo foi, mas foi uma passagem lá em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Eu vou reler essa passagem e vou te fazer uma pergunta. Lá diz o seguinte: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. De acordo com a Bíblia, existem quantos reinos espirituais nesse mundo? 2. Nós só temos 2 reinos nesse mundo. A Bíblia não trabalha com um meio termo, a Bíblia não trabalha com em cima do muro, ela não trabalha com um reino neutro. Só existem 2 reinos nesse mundo de acordo com a Bíblia: o reino das trevas e o reino de Deus. E nós estudamos a maneira pela qual uma pessoa sai do reino das trevas e entra no reino de Deus, de acordo com o texto. Eu não vou retomar isso, então se você não sabe, volte lá no nosso vídeo anterior e quem sabe nos outros, para que você tenha condição de responder essa pergunta. Mas não se preocupe, nós vamos trabalhar a maneira pela qual entramos no reino de Deus muitas e muitas vezes ainda. Algumas igrejas adotam uma teologia muito pobre e elas entendem que entrar no reino de Deus significa para sempre ser feliz, bonito, cheiroso, gostoso e rico. Essa não é uma visão coerente, fiel ao texto bíblico. Nós já trabalhamos isso em algum momento, mas você vai ver que os apóstolos se encontraram em situações extremamente difíceis, né? Muitas vezes estavam arrebentados, estavam sofrendo muito pelo Evangelho. Então essa ideia de que entrar no reino de Deus é sinônimo de estar sempre no bem-estar físico, espiritual, emocional, isso não corresponde ao que nós temos lido e o que vamos ler daqui para frente. Mas existe sim uma grande diferença na forma como experimentamos a vida. Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por momentos de profundo sofrimento. Eu já passei por momentos de depressão, de ansiedade, sem Deus, em que eu não tinha qualquer esperança e não via qualquer sentido na vida. Eu, de fato, desejei que a morte me alcançasse para que esse sofrimento fosse abreviado, né? Mas, então eu posso te dizer que existe uma grande diferença em sofrer sem Deus e sofrer com Deus. Sofrer dentro do reino de Deus ou sofrer fora do reino de Deus. Porque ainda que uma pessoa sofra, e ela vai sofrer dentro do reino de Deus, ainda que ela sofra, ela sofre debaixo de uma graça. Ela experimenta uma esperança. Nós falamos um pouco sobre o Espírito de Deus, eu vou precisar retomar esse conceito. Dentro do sofrimento e da dor, o Espírito de Deus se move no coração daquele que crê, daquele que tem a sua alma derramada aos pés de Deus. O Espírito de Deus se move ali dentro do coração, encontrando caminhos, fazendo florescer, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, nós sentimos um guiar, uma condução, uma influência que nos faz crescer com aquela dor. Nesse sentido, sim, há uma grande diferença em sofrer dentro do reino de Deus, sob a influência, a proteção, a bênção e todo o poder do Espírito de Deus, e sofrer fora. Esse sofrimento, muitas vezes, como vimos, pode ser até um veículo para que Deus te aproxime dele e te conduza ao que eu considero um aspecto chave do Evangelho, de tudo que estudamos, que é a entrega.
Eu vejo muitas pessoas tendo uma certa estranheza, sentindo um certo desconforto em relação à proposta bíblica, porque vão dizer elas que a Bíblia apresenta uma proposta um pouco simplista, até mesmo covarde, em relação à nossa responsabilidade sobre a vida, sobre os nossos atos. Porque como é que uma pessoa pecadora, que comete muitos pecados, de repente entrega a sua vida a Deus, derrama a sua alma aos pés de Deus, buscando essa salvação, essa reconciliação, esse resgate, e é salva? Isso para muita gente soa como irresponsável, soa como covarde, como irreal. Curioso é que eu não sei de onde nós tiramos isso. Nós não fomos a causa, nem mesmo da nossa vida. A nossa mãe nos colocou aqui, né? Nós não teríamos condições nem de existir. Se ela não tivesse nos levado ao médico toda vez que desse uma febre, alguma doença, nós teríamos morrido ali nos primeiros dias de vida. Se não fosse o médico com seu conhecimento, se não for pelo pessoal da limpeza da cidade, a gente já estaria andando esbarrando em rato, em barata, nós já teríamos morrido por falta de saneamento. Nós dependemos do outro a todo momento, então eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que nós devemos caminhar sempre e só com as nossas pernas. É uma ideia um pouco curiosa, a gente tem que examinar de onde nós tiramos isso. Nós o tempo todo tivemos a mão de alguém para nos conduzir, para nos levantar, para nos estimular, mas quando chega diante da salvação, aí nós dizemos não, Deus não pode dar a sua mão porque eu tenho que chegar até Ele. E se você quer saber, eu acho que a visão do Evangelho que trabalha com a entrega, ela é muito mais difícil do que a que trabalha com méritos. E eu vou te dizer por quê. O jogo dos méritos, ele é muito atraente para o ego. Então, eu faço, eu mereço. Eu faço mais um pouco, eu mereço mais um pouco. E eu me distancio de você que está atrás ali, que ainda não fez o que eu fiz. Eu entreguei uma sopa, eu ganhei um ponto. Eu maltratei alguém, eu perdi esse ponto. Então nós temos um Deus contador que fica com a sua caderneta anotando os nossos sucessos e fracassos numa matemática bizarra. E a gente precisa então somar pontos nesse jogo. Eu me lembro de uma dessas piadinhas que nós escutamos por aí envolvendo São Pedro, o Pedro que nós vamos estudar daqui a pouco no Evangelho. E ele vai dizer o seguinte, essa piadinha, 2 homens chegam lá no céu, e como sempre é São Pedro que está lá, não sei porquê, né, para receber o pessoal, e aí chega um homem com um grande currículo, e ele vai dizer o seguinte, eu gostaria de entrar, né, no céu, e Pedro então vai dizer, bom, você precisa somar aí um total de 1000 pontos para entrar no céu. Ele falou, bom, eu acho que sim, porque eu acho que vai ser fácil somar esses pontos, porque eu trabalhei, eu montei uma ONG e retirei crianças da rua e trabalhei, alimentei essas crianças e tudo. Então Pedro vai dizer, bom, eu acho que aí soma um ponto. Um ponto, com certeza, eu acho que dá para somar. E ele fala, mas um ponto? Sim, um ponto. Não, então peraí, eu preguei o Evangelho durante a minha vida toda numa igreja, eu trabalhei pela causa do Evangelho. Então Pedro vai dizer, bem, eu não sei não. Ele falou, não, mas como assim? Tá, não, então tá. Vamos dar um ponto aí para isso também. Ele falou, não, mas espera aí. E logo chegou uma pessoa que não tinha currículo nenhum, um vendedor de carro ali, uma pessoa comum, e foi entrando, foi chegando ali, e abriu o portão e foi entrando, tranquilo. Ele falou, peraí, esse cara eu conheço ele, esse cara não merece entrar, esse cara não fez nada, não fez nem metade do que eu fiz. Ele vai dizer, não. É só porque ele não está jogando esse jogo. A Bíblia é essa proposta que não faz o jogo do ego. Nós descemos da escadinha do ego, a escadinha das obras, e nós caímos de rosto em terra, derramando a nossa vida e a nossa alma a Deus, dependente dele, pedindo a sua intervenção, a sua reconciliação, o seu resgate. Esse sim é o caminho apresentado pela Bíblia. As obras, elas vêm como uma consequência. O homem sim, ele vai apresentar obras como consequência de uma pessoa que foi tocada, influenciada e transformada por Deus. As obras
vão ser o fruto, mas não a causa. A Bíblia inverte a ordem das coisas. E Jesus diz aqui no versículo que o tempo se completou. Então, quando a gente viu lá no primeiro vídeo que os profetas diziam que haveria um tempo em que haveria uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus, esse tempo era esperado e ele foi inaugurado com a vinda de Jesus. E é isso que Jesus está dizendo. Completou-se o tempo, chegou o tempo desse poder de Deus para salvar se manifestar, porque até então tudo apontava para isso, mas não havia ainda se consumado da forma como vai se consumar com a vinda de Jesus e continuando até a manifestação desse reino, como nós conversamos. Nesse verso eu quero fechar chamando a sua atenção para o aspecto do crede no Evangelho, né? Jesus fala, crede no Evangelho. A gente já viu que o poder de Deus para salvar se manifesta a todo aquele que crê. Então, a fé é fundamental para que tudo o que eu disse se efetive na sua vida. A fé é essa avenida que se abre de Deus para o seu coração. Sem ela, esse poder de Deus para salvar, ele não se efetiva, né? Ele não se efetiva. Então, existe esse aspecto da fé, por isso Jesus enfatiza muitas vezes isso. Crede no Evangelho, creia no poder de Deus para salvar, creia no poder de Deus para resgatar, para reconciliar, arrependa-se e creia. Essas são as primeiras palavras registradas de Jesus, depois do seu batismo, claro, né? A primeira manifestação da sua pregação, né? Das suas palavras ali para o povo. Então é importante que a gente preste atenção nisso, né? Arrependa-se e creia, se entregue a esse poder. É isso que Jesus diz, é isso que os apóstolos dizem, é isso que está escrito, né? E a gente tem essa alternativa de entender que tudo que foi escrito errado. Vamos então ler os últimos versos, que são mais simples, para a gente poder encerrar o vídeo. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Uma vez eu li um crítico do cristianismo dizendo que Jesus na verdade nunca existiu. E uma das razões que ele deu foi que tudo parece muito absurdo no Evangelho. Então Jesus está passando, ele chama homens que estão trabalhando e esses homens largam tudo e seguem Jesus. Então ele estava dizendo que isso isso cheira a lenda, isso cheira a mito, porque as coisas não acontecem assim na vida real. Você não está trabalhando num lugar, alguém passa e fala vem e você larga tudo e segue esse homem. Faria sentido se ele tivesse continuado a leitura, se ele tivesse estudado os outros evangelhos com cuidado, né, com o coração aberto, porque nós vamos ver lá no Evangelho de João que esses homens já tinham tido contato com João Batista. Né? João Batista já vinha alertando, vem depois de mim, vocês se lembram do vídeo anterior, vem após mim aquele que eu não sou digno de desatar as correias da sandália, vem após mim. Então esses homens que já estavam convivendo com João Batista, eles estavam esperando o Messias. Quando o Messias vem e João aponta, este é o Cordeiro de Deus, esse é o homem do qual eu estava falando, aí faz sentido que eles larguem tudo agora, porque eles já haviam sido preparados. Então, muitas das críticas feitas ao cristianismo são simplesmente isso, falta da pessoa debruçar, né, com o coração aberto, lê as Escrituras, e ela lê um pedaço e já sai formando doutrina e tal. Mas ok, eu quero terminar esse vídeo dizendo a você que esses homens que foram escolhidos por Jesus não têm nada de especial. Eles não alcançaram nenhum nível espiritual acima do seu. Eles não mereceram ser discípulos de Jesus. Eles não estão acima da humanidade na sua caminhada evolutiva e agora eles chegaram ao nível de ser discípulos de Jesus. Esses homens são toscos, como eu e você. Se você continuar lendo, você vai ver que eles duvidaram, que eles eram arrogantes, que eles eram vaidosos, que eles eram orgulhosos, que eles eram covardes. Esses homens faziam coisas que eu e você fazemos todos os dias. Esses homens não são melhores do que ninguém.
O mérito não está no homem que foi escolhido. O mérito está no Deus que escolhe. Foi Deus que escolheu esses homens. Foi Deus que revestiu esses homens de poder para realizar a obra que eles tinham que realizar. Assim como Ele me escolhe, assim como Ele te escolhe, para realizar a obra que você tem que realizar. Não é porque você é especial, mas é porque Deus é amor. É porque Deus é misericordioso. Muito bom, acho que a gente já teve suficiente para hoje. É sempre muito bom bater esse papo com você, trocar essa ideia. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Grande abraço.